Amada e querida igreja, a paz de Cristo. Amados, eu quero trazer para vocês, nesta noite, uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu dei o título a ela: Espere a pomba voltar com a folha verde de oliveira. Eu quero ler com você o texto que nós encontramos em Gênesis, no capítulo 8, dos versículos 6 a 12, que diz assim: Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na arca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí, Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. E desta vez, ela não voltou. Queridos, nós sabemos que os corvos compõem um dos maiores grupos dentro das aves, estando espalhadas pelas diferentes regiões dos climas temperados do mundo. E as pombas no seu voo, elas conseguem chegar até a uma velocidade de 80 km por hora e alcançam uma distância de mais de 300 quilômetros sem se cansar. Eu creio que nada, queridos, foi escrito na palavra de Deus sem um propósito. Pelo contrário, a Bíblia, ela contém os tesouros do conhecimento de Deus, e se nós a estudarmos sobre a iluminação do Espírito Santo de Deus, então, certamente as nossas mentes, elas serão renovadas para nós compreendermos tais propósitos. Então, nós podemos compreender algumas coisas aqui interessantes. Por exemplo, Noé, ele representa o remanescente de um povo decaído, um homem que, apesar disto tudo, achou graça diante de Deus, através do qual toda a humanidade foi preservada. E a Arca da Aliança, ela representa, ao mesmo tempo, o Senhor Jesus e também a sua igreja, em que são reunidos para a proteção e sustento daqueles que creem na pregação genuína do Evangelho. E é lógico que, com o termo igreja, eu não estou querendo me referir a uma congregação somente local, mas eu estou fazendo menção ao corpo de Cristo, do qual fazem parte todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo exclusivamente. Havia, então, toda a sorte de animais com Noé e a sua família na arca. Porém, eu também creio que, simbolicamente, o corvo e a pomba são separados para nós
ensinar verdades profundas e espirituais. Por exemplo, a pomba, ela é constituída de uma forma rara, porque os seus hábitos, ela não pode comer nada que seja impuro. Ela simplesmente não poderia fazê-lo, pois ela não foi criada para isto. E a pomba, ela é um símbolo de vida. E nós podemos dizer que o corvo pode ser também um símbolo de morte. Por quê? Um corvo, ele pode pairar sobre um corpo morto e comer dele todo dia, e logo levantar voo e ir ao campo de trigo e comer do grão junto com a pomba. Entretanto, a pomba, ela pode comer o trigo, mas jamais ela comerá um corpo apodrecido. Ela simplesmente não pode fazê-lo. E por que ela não pode fazê-lo? Porque ela não tem um estômago para isso. E eu me pergunto, por quê? Porque ambas, elas são aves, elas são pássaros. E a estrutura delas duas são diferentes. Corvos e pombas não têm nada em comum. A dieta deles é diferente. Ainda que uma pomba, vamos imaginar que ainda que uma pomba pudesse sair da casca debaixo de um corvo e tivesse que receber cuidado dele por um tempo, mas chegaria um tempo que finalmente ela encontraria o quê? O seu companheiro. E é isso que a igreja está fazendo hoje, pois Jesus, ele é a palavra, e ele é o noivo, e a noiva é parte do noivo. Portanto, a palavra que é para ser cumprida é hoje, é agora mesmo, porque a palavra que foi cumprida no dia dele é a mesma palavra, é a mesma experiência e a mesma vida. Pombas, elas não podem comer, como eu já disse, a carne estragada, a carne apodrecida, mas a pomba não é constituída como os outros pássaros. E isto é porque Deus faz com que a sua característica, ou Deus usa a pomba para ilustrar a si mesmo. Ela não pode, a pomba, suportar mau cheiro da carne apodrecida. Ela não é um abutre, a razão pela qual ela não possui fel algum. Agora, ela poderia até, alguém poderia dizer, que ela não pode digerir nada, e realmente ela não pode, porque isto, se ela fizesse, a mataria e ela morreria. E uma pomba nunca, você sabia que uma pomba, ela nunca necessita de tomar banho? Por quê? A pomba, ela coloca para fora um óleo que sai de seu corpo, o qual a conserva limpa. E é a vida que está na pomba. Ela produz em si mesma um óleo que conserva as suas penas limpas. E assim é um cristão. Nós temos dentro de nós a vida que o Espírito Santo nos dá e derrama sempre sobre nós, através da unção, este óleo que faz com que nós estejamos sempre limpos. Mas, voltando ao texto, depois que Noé soltou a pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra, a pomba, não achando onde pousar, o que ela faz? Ela torna de novo para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, então, estende a sua mão, toma de volta e recolhe consigo na arca. E o que nós queremos com esta mensagem trazer para você? Nós devemos lembrar, queridos, que o corvo, ele saiu primeiro e não voltou.
pois ele se conformou com os corpos que estavam ali em estado de putrefação, mortos. Então ele ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse, enquanto que a pomba, não. Quando ela voltou, ela só trouxe boas notícias na hora certa. E de que maneira? Ela trouxe no seu bico uma folha nova de oliveira. Mas mesmo assim, Noé, o que ele faz? Ele espera 7 dias e depois ele solta novamente a pomba. Porque, na verdade, depois destes 7 dias, a pomba pôde encontrar um lugar seguro. Então a nossa mensagem, a nossa palavra para você nesta noite é esta: não fique preocupado. Espere a pomba voltar com a folha verde de oliveira. Fique sabendo que quando ela voltar, ela trará para todos nós notícias das boas novas. E aí sim, nós poderemos sair da arca, que hoje é a nossa casa, em segurança. E agora eu quero orar com você. Meu Deus e meu Pai, esta palavra tão simples, mas tão poderosa, ela traz para nós, nesta hora, um alento, um descanso, um conforto para o nosso coração. Nós não podemos fazer e sermos como o corvo. Nós não podemos sair e ficar, como a tua palavra diz, voando ou andando de um lado para o outro. Mas nós temos que esperar, como Noé fez, soltando a pomba e nos colocando também, Senhor, no lugar desta pomba. Queremos, quando formos soltos, quando sairmos da arca, trazermos e levarmos boas notícias, boas novas, não somente para aqueles que estiveram nas mesmas condições que cada um de nós estamos, mas também levarmos as boas novas do Evangelho. Senhor, dá esta capacidade, dá esta paciência para o teu povo nesta hora. Eu te peço, Deus, que juntamente com o teu povo, Senhor, que tu possa estar visitando agora especificamente todo o rebanho da Igreja Batista Fonte de Vida. Que tu possas estar agora aquietando o coração de cada um deles e que cada um deles tenha a certeza que todas estas coisas só irão contribuir para o nosso bem. E eu te peço, Deus, que em nome de Jesus Cristo, se alguém estiver aflito, abatido, que tu levantes agora, na força do teu poder. É a minha oração que eu faço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fiquem todos na paz do Senhor.